Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Abre comigo no livro de Daniel, do capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Daniel, do capítulo 3, versículo 16. Hoje a gente vai falar de como encarar o medo, e justamente trazendo essa mensagem, porque a gente lê a Bíblia da forma que está escrito aqui, e para nós entender, nós temos que tentar pelo menos encarar o personagem, encarnar na verdade o personagem, para a gente entender o que estes homens aqui passaram. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Curve suas cabeças em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos para que o Senhor nesta manhã venha falar no coração do teu povo, Senhor. Abra nossa mente, o nosso subconsciente, e que tudo o que foi falado aqui, meu Pai, seja escrito nas tábuas do coração de cada uma dessas pessoas. Por isso que eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha falar forte no coração de cada um de nós, porque aqui tem exemplos, meu Pai, que nós devemos aprender e pegar, Senhor, e colocar em prática. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Por isso, Espírito Santo, que eu te peço, desenvolva esta mensagem, fala no coração do teu povo, é que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém, graças a Deus, e bem forte para Jesus, aleluia, meu Pai. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Para você entender essa passagem, o rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua enorme, grande. E naquele certo dia, depois da estátua pronta, ele fez a inauguração da estátua. Aí ele chamou todo mundo, desde o povo de Israel, todo mundo daquela província, todo mundo da Babilônia. Então ele chamou os sátrapas, que significa os governadores da província dos persas. Aí ele chamou os prefeitos, aí ele chamou os presidentes, juiz e tesoureiro, como diz no capítulo 3 do versículo 2, chamou os oficiais e todos os governadores de várias províncias também, para que viesse a consagração da estátua do rei Nabucodonosor. Esse povo, para você entender, o povo de Israel, porque vem aquela pergunta: por que esse povo de Israel está ali na Babilônia? Então, por isso que você tem que entender e ir já para a história, porque a tribo de Judá, na verdade, a cidade de Judá foi destruída. Então eles foram tudo exilados para a Babilônia. O rei Nabucodonosor chegou lá e pegou todo mundo e levou para a Babilônia. E ali começa a história desses jovens aqui. O que aconteceu foi que quando chegou o momento de todo mundo se prostrar diante desta imagem, o rei Nabucodonosor pegou e já avisou: ó, vai ser tocado os instrumentos
e depois dos instrumentos tocarem, todos vocês se prostrarão diante da minha imagem, diante dessa estátua. Mas ao mesmo tempo, ele já deu uma ameaça, ele já colocou medo, ele já colocou pavor, ele já disse: e aquele que não se prostrar diante da minha imagem será lançado vivo na fornalha de fogo. Aí, se você for ler a Bíblia, aí foi tocado os instrumentos de tudo quanto é tipo que tinha lá. Aí depois todo o povo se ajoelhou e se prostrou, inclusive o povo de Israel, inclusive as meninas dos olhos de Deus que se curvaram. Só que estes 3 homens não se curvaram, que são Sadraque, Mesaque e Abednego. Na hora, o rei ficou furioso, e ele chegou e deu mais uma chance para esses 3 e falou: vou dar uma chance para vocês, vai ser tocado os instrumentos, e se depois de tocar vocês vão se prostrar, se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Por isso que nós lemos aqui, aonde que ele fala, aí o rei Nabucodonosor ele chega e fala, além da ameaça, ele chega e fala: agora eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Por isso que nós lemos aqui o versículo 16, aonde aqui no versículo 18 ele fala: fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Porque outrora ele falou no versículo 17, ou seja, se Deus quiser nos livrar das tuas mãos, ele nos livrará. Se não, caso contrário, ó rei, livrando ou não, a gente não vai se prostrar. Livrando ou não, a gente não vai se curvar diante da tua estátua, diante da sua imagem. E aquele povo que se prostrou, aquele povo ficou com medo das ameaças do rei Nabucodonosor. E é o que está acontecendo hoje em dia, na vida de muitas pessoas que se diz crente. Qualquer ameaça, qualquer coisa, as pessoas ficam com medo. Mesmo sabendo que Jesus está do lado, mesmo sabendo que Jesus está ali, então a pessoa fica com medo. Se a gente for mais no profundo da história, se a gente ler mais ainda para frente, esse livro do capítulo 3, você vai perceber que esses 3 homens foram lançados na fornalha, amarraram eles, levaram eles e jogaram. Naquele momento, estes homens não gritaram: pelo amor de Deus, socorro, me ajuda. Nem o povo não fez nada, o povo simplesmente ficou de joelhos assistindo tudo, e foram jogados. De repente o rei Nabucodonosor olha e fala: vem cá, não era 3 que nós joguemos? Sim, ó rei, foi 3, mas acontece que eu estou vendo 4 ali. Irmãos, estes homens, com a coragem que eles tiveram, da fidelidade da vida com Deus, fez com que o próprio Deus saísse do seu trono, descesse na fornalha para livrar esses 3 homens. Quando eles saíram da fornalha de fogo, irmãos, não queimou cabelo, não queimou roupa, não teve cheiro de queimado, é como se não aconteceu absolutamente nada com estes homens. Agora, por que não aconteceu nada? Por que esses homens foram lançados na fornalha de fogo e não aconteceu nada? Porque, irmãos, é como eu falei sexta-feira, você acha que eles ficaram com aquela cara de brabão, mostrando o machismo, mostrando a coragem? Claro que não, eles também ficaram com medo, como aquele povo se prostrou. Quando vem uma ameaça para nós, no primeiro impacto a gente sente medo. Sente ou não sente? Sente ou não sente? Nós sentimos, na hora nós sentimos, só que o que tinha dentro deles era algo diferente que não tinha no outro povo. O Espírito de Deus, irmãos.
Porque por mais que você recebe ameaça, por mais que venha aquela afronta, por mais que você sente aquele impacto do medo, na hora você sente, mas o que está dentro de você te encoraja. Porque para você vencer o medo, com o teu medo você tem que encarar o medo para poder vencer. Não é a coragem que vence o medo, é o contrário, é o teu medo que vai vencer aquele medo que você tem. É você que tem que encarar o medo. Amém, irmão? Você tem que encarar o medo. Encarar a realidade da vida, encarar a vida, a realidade, encarar todas as coisas que está te afrontando, todas as coisas que está colocando medo. É você que tem que encarar. Esses homens é que encararam o medo, porque eles ficaram com medo. Tremeu a perna deles. Imagine você lançar na fornalha de fogo, vivo ainda. Vivo. Só que a coragem desses aqui, o medo mesmo que saiu, que debateu mesmo com o próprio medo de ir para a fornalha, foi quando eles falaram: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livre, se não, caso contrário, nós não vamos se prostrar. Ou seja, quer nos matar, nos mate, mas eu não vou me prostrar. Mas mesmo assim eles falaram, mesmo com medo eles falaram, só que eles encararam o medo. Amém, irmão? Eles encararam. Obviamente que a Bíblia aqui não vai falar do medo. Esses homens ficaram com medo. Irmão, é só nós se colocar no lugar deles. Como que nós agiríamos? Por mais que a gente agiria que nem eles, nós não vamos se prostrar. Mas você acha que não bate o medo? Você acha que o coração não fica Você acha que as pernas não tremem? Claro que treme, irmãos. Claro que treme. E o medo, ele vem constante. Eu fiz uma anotação assim: uma vida em fé cristã se dá no testemunho de pessoas destemidas e de lealdade ao único Deus verdadeiro, onde sua fé e esperança sejam firmadas naquele que é o nosso refúgio e fortaleza. Amém, irmãos? Por que a gente está falando dessa forma? A gente fala, tem que buscar o Espírito Santo, se envolver com Deus cada vez mais, se apegar com Deus, para que eu venha ter esse tipo de espírito. A gente vai falar de Daniel, que foi para a cova dos leões. A Bíblia fala que dentro dele tinha um espírito excelente. O espírito excelente é o Espírito Santo. Amém, irmão? O que te dá coragem, o que te dá força, o que faz você enfrentar muitas lutas aí fora, é o Espírito Santo. Sem ele nós não chega a lugar nenhum, irmão. Sem ele a gente fica totalmente perdidinho, a gente se perde. Sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer absolutamente nada. O que faz a gente vencer todos os obstáculos é você não somente ter o Espírito Santo, mas você ser leal a Ele, você ser fiel a Ele. A fidelidade que eu estou falando aqui, irmão, porque às vezes a pessoa pensa, falou infiel, está falando de dízimo. Não, estou falando de dízimo e oferta, não. A fidelidade é com a tua vida, é você ter que ser fiel. Não é eu que posso ser fiel por você, é você que tem que ser fiel a Deus. Se você entregou a vida para Ele, permaneça firme, não abandona, seja fiel. Porque quando você entrega a vida para Jesus, você tem que colocar na tua cabecinha, essa cabecinha aqui que funciona, você tem que colocar que não te pertence mais, porque você entregou a tua vida. Você entregou os teus sonhos, você entregou os teus desejos, você entregou a tua vida, você entregou tudo nas mãos do Senhor. E se você entregou tudo, então está tudo no controle dele. Amém, irmãos? Tudo no controle dele. É Deus sabe. É Ele que faz, é Ele que levanta, é Ele que tira, é Ele que coloca. Tudo está nas mãos dele. Amém, irmão? E às vezes certas coisas acontecem na nossa vida que é para o nosso aprendizado. É para o nosso aprendizado. De repente tem bênçãos para acontecer na nossa vida, de repente tem bênçãos para acontecer na tua vida, mas antes de você receber a tal bênção, você precisa passar por alguma coisa, por alguma luta, ou até mesmo por uma dificuldade, para poder você ter essa bênção. Amém, irmão? Deus jamais vai dar uma bênção na tua mão se você não souber segurar ela.
Deus jamais vai dar uma bênção, como tem muitas igrejas que só fica glórias, aleluia, e pensa, acha que toda a bênção vai ser derramado. Não vai ser assim. Ele abençoa, mas a bênção, quando cair na tua mão, você tem que, além de receber essa bênção, vai ter que cuidar dessa bênção, zelar para essa bênção. Amém, irmão? Ele não vai dar alguma coisa hoje para amanhã tirar. Não vai fazer isso. Pelo menos o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, o Deus da Bíblia, Ele não vai fazer isso. Eu estou falando isso aqui diante do altar. É como já hoje eu estava orando a Deus, aqui mesmo, antes do culto. Cheguei mais cedo. Eu falei bem assim para Deus: eu tenho certeza que o Senhor jamais iria fazer uma coisa dessa comigo. De fazer eu nadar o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, passar pelo Oceano Atlântico e morrer numa piscina de criança afogado. Deus, quando começa um trabalho na nossa vida, irmãos, quando Ele começa um trabalho na nossa vida, Ele não para pela metade. O trabalho vai até o final. Amém, irmão? Até o final. Se tem alguma coisa que Ele está trabalhando na tua vida, pode ter certeza que Ele vai encerrar isso daí. Ele vai até o final. Ele não vai parar na metade. Deus não para na metade. Ele começa e Ele vai até o final. Ele vai até o final. Ele não para pela metade. Pelo menos esse Deus que eu estou falando para vocês, que eu estou pregando, que eu tenho, sabe, um encontro dele, Ele não vai parar pela metade, irmão. Não para mesmo. Não para. E Ele vai continuar trabalhando, seja qual for na área da sua vida. Tudo tem uma preparação. Diga graças a Deus. Tudo tem uma preparação. Mas a gente vai falar então de Daniel. Ele é um homem exemplo de fé. Ele é um homem exemplo também de fidelidade. Ele é um homem justo, como esse Sadraque, Mesaque e Abednego também, esses três amigos. A pergunta é: mas pastor, essa é uma pergunta que ficou no ar, né? Se esses três não se prostraram, aonde que estava Daniel? Então não seriam os quatro para ser jogado? Ou será que Daniel se ajoelhou? Acontece que, se você pesquisar bem, Daniel, naquele dia que aconteceu isso aqui, ele não estava. Porque como ele era o governador, como ele cuidava da parte da Babilônia, os outros governantes vieram para cá, mas ele não. Ele teve que sair para fora para resolver outros assuntos políticos. Porque era politicagem tudo ali. Então ele foi fazer os assuntos políticos para fora. Para você entender, porque senão não seria três, seria quatro que ia ser lançado na fornalha de fogo, desde Daniel, daí Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, para você entender isso daí, amém, irmão? Porque tem gente que fala: então Daniel se prostrou porque Daniel estava lá. Não, Daniel não estava, porque ele não ia se prostrar, amém? Então, isso daí é bom para a gente aprender, para você entender como que funcionam as coisas. E Deus trabalha, irmão. E Deus trabalha. Com certeza, até Deus mesmo que tirou Daniel de lá. Porque a partir dali, Daniel também foi um grande exemplo para tudo ali. Então teve um trabalho. É a mesma coisa. Teve uma guerra, onde o rei Saul morreu e os seus filhos. Só que naquela época, durante o período da guerra, Davi estava sendo perseguido pelo Saul, pelo Israel inteiro, tanto que Davi teve que se refugiar justamente na casa dos inimigos do povo de Israel, dos amalequitas. Ele teve que ir para lá, teve que se refugiar, ficou lá com eles, servindo a eles. Quando aconteceu esta guerra, aí Davi soube da guerra, chegou ao rei e falou: eu vou nessa batalha, me coloca lá. Quer dizer, veja, ele mesmo ia contra o próprio povo dele. Ele ia para a guerra. Aí sabe o que Deus fez? Criou uma guerra particular para ele naquele dia. Teve um problema lá na casa dele, lá na tenda dele, aonde que invadiram, levaram suas esposas, filho, acabaram com tudo. Ele teve que ir para lá para guerrear. Ele teve que deixar de lá de uma guerra que não era dele,
para guerrear uma guerra que Deus criou para ele, uma guerra particular. Porque se ele fosse para essa guerra, onde morreu o rei Saul, o sangue ia cair nas mãos de Davi do mesmo jeito. Ele seria culpado pelaquela morte. Mas não, o que Deus fez? Não, vou criar uma guerra para esse cidadão aqui, para ele não ir para lá, porque essa guerra não é dele, essa guerra é minha. O que eu quero dizer aqui nesta manhã, irmão, que existem guerras que não é sua, amém? Existem guerras que não é sua. Existem guerras mesmo dentro da casa, mesmo no teu bairro, mesmo no trabalho, aonde a gente acaba se intrometendo, diz aquele ditado, né? Onde o nariz não é chamado e quem se ferra é você. Aí se você está no Espírito com Deus, aí você vai perceber que Ele vai criar uma guerra particular para você. Uma solidão, até depressão Ele coloca, para que você não tenha força para fazer as outras coisas que aonde não tem nada a ver com você. Amém, irmão? Então existe coisa que Deus coloca uma guerra particular na nossa vida. Isso é muito interessante, irmão. Porque assim a gente não vai se envolvendo com tantas coisas, não. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, amado. Aleluia. Aí mesmo, vamos lá para o Daniel do capítulo 6. Vamos lá, Daniel capítulo 6. Veja só. Daniel capítulo 6. Vamos ali meditar comigo. Diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém, irmão? O que tinha em Daniel aqui? O que o rei Dario viu nele? Um espírito excelente. Ele viu algo diferente em Daniel. No meio de todos os presidentes, no meio de todos os governadores, no meio de tanta gente, ele conseguiu enxergar um espírito diferente, somente em uma pessoa. Olha a diferença, irmão, de você ter uma vida com Jesus. Olha a diferença. Irmão, você não precisa mostrar para ninguém se você é ou não é de Deus. Você não precisa provar para ninguém se você é ou não de Deus. Você não precisa provar. Basta ter um espírito excelente. Basta deixar Deus conduzir, que as próprias pessoas vão ver com os próprios olhos. As próprias pessoas vão olhar como esse rei Dario olhou para Daniel. Ele viu alguma coisa diferente em Daniel. Embora que ele já tivesse o conhecimento, que com certeza, depois que o rei Nabucodonosor, aí o filho chegou, assumiu o lugar, depois morreu, aí veio o rei Dario, assumiu todo o negócio ali da Babilônia. Então com certeza ele já tinha até o conhecimento, porque a história do Sadraque, Mesaque e Abednego se correu por toda a província, se correu por todo lugar. Então ele ficou sabendo com certeza desses feitos que Deus fez na vida desses 3 homens. E ele viu em Daniel esse espírito diferente. E é isso que as pessoas têm que ver em nós lá fora, irmão, ou lá fora, ou aqui dentro, aonde for, no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro. As pessoas têm que ver dentro de nós um espírito excelente, o Espírito de Deus. Por isso que eu não preciso provar nada para ninguém. Satanás chega para Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus, pega este pão, pega esta pedra e transforma em pão. Jesus poderia ter falado: eu sou o Filho de Deus, eu sou o cara que veio de lá de cima,
pois eu vou provar para você e nós vamos comer o pão. Jesus fez isso? Não. Jesus não precisou provar para ele que ele é o Filho de Deus. Jesus não precisou provar para ninguém naquela época que ele era o Filho de Deus. A provação foi feita e realizada quando ele foi para a cruz. Amém, irmão? Quando ele foi para a cruz. Até que um chegou e reconheceu e disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Amém, irmão? Agora, por causa do Espírito excelente, irmãos, a gente tem que buscar esse Espírito excelente. Uma pessoa que tem esse Espírito excelente é uma pessoa que segue o quê? A verdade. Uma dessas coisas é a verdade. Na minha boca tem que sair somente palavras da verdade, não mentiras. O que tem de crente de dentro das igrejas que fala mais 10 mentiras do que o próprio diabo. Pegou um hábito de mentir. Pegou um hábito, parece que virou um vício. Não, quem tem um espírito excelente, ele tem um espírito da verdade, porque ele só fala a verdade. E por mais que a verdade pode causar um grande dano na tua vida, porque existem momentos que você tem que se obrigar a mentir para você não ter problema. Mas quem tem um espírito excelente, ele fala: eu vou ter problema, mas eu não vou abrir a mão da verdade. Amém, irmãos? Então esse é o espírito excelente. Além da verdade, ele também tem a justiça. Ele não pratica injustiça, ele segue a justiça. E foi isso que o rei Dario viu. Segue a justiça. Uma pessoa que tem um espírito excelente, que tem um encontro com Deus, ele vive na justiça. Ele não pratica injustiça contra o próximo. Ele vive essa justiça. Irmão, essa justiça aqui que eu quero falar para vocês, na verdade, se você praticar e viver essa justiça, você tem um escudo para você, sabia? Um escudo. Se você é uma pessoa justa, é um homem justo, é uma mulher justa, se você é um crente justo diante de Deus, irmão, pode se levantar contra você. Essa justiça é um escudo para você. É uma fortaleza para você, irmão. De repente agora, nesse exato momento, você que está sentado aqui, ouvindo o Evangelho, de repente alguém já está tramando algo contra você, amanhã ou depois, lá no teu trabalho, por exemplo. De repente alguém pode estar tramando, falando de você, querendo te prejudicar, espalhando o teu nome para o bairro inteiro, para te prejudicar. Só que se você aqui, está nessa justiça aqui, irmão, Deus está trabalhando e a gente não sabe, amém? Deus trabalhando para você e você não sabe, porque eu estou na justiça, porque dentro de mim eu tenho um espírito excelente, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a minha crença no meu Senhor Jesus, diga graças a Deus. Por isso que daí eu vivo essa justiça, e além disso, ele age com diligência, coragem, porque a pessoa é ousada em suas coisas, e é de confiança, e também de muita fé, amém, irmãos? A gente tem que ser confiante, e passar confiança também para as pessoas, amém, irmãos? Passar confiança. Tem muita gente que está sofrendo neste mundo aí, irmãos, no teu trabalho, no teu bairro, que às vezes eles precisam conversar com alguém. Eles não conversam com os outros porque eles não têm confiança. Mas se eles encontrar o Espírito excelente em você, eles vão querer conversar com você. Ele vai mostrar para você que ele confia em você e que ele precisa da tua ajuda. Amém, irmãos? E é isso que nós temos que ser. Ter esse Espírito excelente. Diga graças a Deus. Mas vamos lá, versículo 4. Olha só, o negócio se estendeu mais aqui. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. Olha, fiel. E não se achava nele nenhum vício e nem
culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, trama de conspiração contra ele. Os caras fizeram de tudo para achar o defeito nele. Fizeram de tudo para encontrar alguma coisa, alguma razão para poder tentar tirar Daniel do governo. Porque aqui na verdade, irmãos, houve uma inveja, porque ele começou a mandar em todo mundo. Ele era o principal, irmãos, ele era o principal, e como ele tinha esse espírito excelente, obviamente cobiçou muita gente. As pessoas ficaram com inveja. Irmão, tem gente que está com inveja do teu sucesso, tem gente que está com inveja do que você tem. Aliás, tem gente que está com inveja de coisas que nem você tem. E aí o que eles querem? Tramam uma conspiração, tentar te tirar, tentar te deslocar de algum lugar. Só que Daniel, com esse espírito da justiça, que é o espírito excelente, tendo esse espírito da justiça, irmãos, pode tramar coisa, porque não acharam nada contra ele, nada. Então a única forma que eles estavam tentando de achar para derrubar Daniel é tentar procurar contra ele na própria lei de Deus. E tem pessoas que, se ele não consegue achar nenhuma culpa em você, então ele vai tentar puxar pela Bíblia para te esfregar na cara, e vai querer usar a própria palavra para te derrubar. E isso a gente tem visto em muitas igrejas aí, irmão, de pessoas, para derrubar uma pessoa, ele acaba usando a própria palavra de Deus, porque o diabo conhece a palavra, irmão. O diabo chega e fala para Jesus: ó, tá vendo aí? Está escrito lá, se você se jogar, Deus dará ordem aos seus anjos e vai te livrar. Usou os salmos. Aí Jesus chega, fala, olha para ele e diz: está escrito, não atentará o Senhor teu Deus. Amém, irmão? Não atentará. Porque veja que o diabo usou o quê? A própria palavra. A própria palavra para destruir o Senhor Jesus. O que Jesus fez? Usou também a palavra. Por isso que se tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Amém, irmão? Conhecimento da palavra de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas querem usar a própria palavra, a própria boca de Deus para te prejudicar. Mas se eu ando na justiça, irmão, pode falar o nome de Jesus, falar o nome de Deus, pode falar o nome de Jeová, Javé, pode falar qualquer tipo de nome. Se eu estou na justiça, Deus chega e fala: eu não estou nesse negócio não. Porque Deus não faz isso, irmão. Deus não confunde irmão com irmão. Deus não confunde nenhum de nós com outro. Deus não é um Deus de confusão e nem faz confusão na mente. Então observe. Às vezes existe aquela briga de crente. Já viu aquelas brigas de crente? Não, porque Deus não sei o que. Não, Deus está comigo e não está com você. Ah, porque Deus está comigo e não está com você. Aí chega Deus e fala: eu não estou nem com você nem com você. Vocês estão sozinhos, porque eu não entro nesse meio. Compreende, irmão? Olha, por que eu penso muito na salvação? Por que eu, como pastor da igreja, eu priorizo muito uma unidade de fé? Por que eu, como pastor, eu priorizo também muito a união? Porque desde que eu conheci o Evangelho de verdade, desde que eu aprendi o que é realmente ter uma vida eterna, eu entendi que para mim ter uma vida eterna, eu tenho que estar em união também. Amém, irmãos?
Eu não posso ser uma pessoa que fico fazendo contenda com você de dentro da igreja. Eu não posso ser uma pessoa que você lá, eu para cá, cada um no seu canto. O meu santo não bate com o teu santo. Eu não posso, porque lá no reino de Deus, se eu quiser ser salvo, eu tenho que estar de bem com todo mundo. Amém, irmãos? Eu tenho que estar de bem com todo mundo. Porque lá em cima, no reino de Deus, não vai ter esse tipo de coisa. Não vai ter, irmãos. Já imaginou eu briguei, por exemplo, com o irmão Emerson, e nós dois somos pessoas salvas, mas eu tá, você fica lá, eu aqui, tá bom? Fica aí nesse cantinho aí, só não fala comigo. Aí acontece o arrebatamento, e agora? Será que nós dois foi? Ou um foi, outro ficou, ou os dois ficou? Porque como é que eu vou chegar lá diante de Deus? Aí eu vejo Deus, aí o Emerson está lá, ixi, cara, aquele cara está lá, ah não, pelo amor de Deus, tá louco, Senhor, tá louco, você devia ficar, não vai ter isso não, irmão, amém? Não vai ter isso não. Aqui nessas horas, esse pessoal aqui tramaram contra Daniel, fizeram uma reunião que nem chamaram ele para participar. Foram criaram entre eles uma lei, levaram até o rei Dario, para que ele aprovasse essa lei, mas eles não chamaram Daniel para participar disso, porque eles sabiam que Daniel iria levantar conta e o negócio não ia funcionar, porque era ele que estava em cima de tudo, é ele que estava por cima. Aí os caras tramaram. Agora por quê? Por inveja, esses homens procuravam envolver o Deus de Israel para destruir a vida de Daniel, porque não foi encontrado nem vício e nem culpa. O vício aqui, irmão, não vamos falar do vício do cigarro, não vamos falar do vício da bebida, porque nessa época não tinha cigarro, não tinha nem maconha. O vício aqui seria aqueles vícios dos políticos de hoje. O vício de roubar, o vício da corrupção, o vício de enganar, o vício de passar a perna na perna nos outros. Porque os políticos de hoje têm esse vício, pode ver, eles têm esse vício. São corruptos, passa a perna nos outros, engana, mente, fala que vai fazer e não fala que vai dar picanha e não dá, não é assim? E não se cria. Realmente não se cria. Só que aqui não encontraram nada contra Daniel. Ou seja, com uma vida digna com Deus na fidelidade e lealdade, os nossos inimigos, por mais que tentam nos destruir, mas não conseguem por conta de uma vida de consagração a Deus. Amém, irmãos? Tem que consagrar a tua vida a Deus todo dia. Todo dia. Irmão, eu vou falar um testemunho bem rapidinho para você entender como que é a justiça de Deus. Porque eu estava tão atribulado essa semana, falando com Deus de muita coisa que está acontecendo. Levantaram algumas calúnias de novo contra mim, rapaz do céu. Me estourou uma bomba lá em Campo Largo. Levantaram de novo uma coluna, e eu aqui sossegado pregando o evangelho, e eu não sabia que a bomba estava estourando. Só que quando eu orei a Deus, eu me lembrei de muita coisa que Deus me livrou através da justiça. Então, o que aconteceu comigo, eu não vou falar de agora, ou das recentes, eu vou falar lá de trás. Eu me lembro uma vez quando eu estava na igreja, onde eu era obreiro. Olha só, aí numa conversa de obreiros, conversa de obreiros, todo mundo dando a sua opinião, alguns começaram a falar dos pastores, eu fiquei na minha. Aí quando eles perguntaram tal coisa, eu peguei e falei, só que o que eu falei, eles entenderam errado. Aí chegou o cidadão e pá, de mim para os pastores, o titular e para o auxiliar da igreja onde eu estava. Só que quando eu cheguei na igreja, fui lá para trás, coloquei o uniforme, que a gente trocava lá mesmo,
A gente evitava muito de andar de uniforme, que era uniformizado, por causa da perseguição naquela época. Os outros estavam dando pedrada até em obreiro. Aí nós troquemos de roupa e tudo, só que naquele momento chegou os dois pastores, quero conversar com você. Pois não, pastor, pode falar. Rapaz, mas aqueles homens deram uma enxugada, sabe? Mas me detonaram mesmo. É porque você falou isso, só não vou entrar em detalhes, senão nós vamos longe. E foi falado isso, eu me defendi, mas como? Por que eu iria falar uma coisa dessa? Se nós estamos no mesmo lugar, no mesmo barco, se o barco afundar, nós vamos afundar também. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Quem que te falou? Ah, irmão, bem na hora aparece o obreiro que falou de mim. Ah, ele que falou, tá, então chama ele. Aí eu falei, vem cá, fala aqui agora na frente do obreiro aqui, o que você falou para nós. Sabe o que o obreiro disse na hora? Não, pastor, me perdoa, eu me enganei. 3 dias depois, os pastores tiraram eles da obra. E com essa justiça que eu estava carregando, ganhei uma reunião de quinta-feira que não tinha nem povo, que era a reunião da família. Comecei com 2, 3, 4 pessoas, quando eu fui ver, já tinha 20 pessoas numa reunião de quinta-feira que não ia. Aí depois o pastor, quando viu que cresceu, daí tomou a reunião. Amém? Mas isso é o que? Uma injustiça que fizeram contra mim, mas eu vivendo na justiça, Deus foi lá e mostrou a verdade. Amém, irmão? Então não se preocupe não, irmão. Querem falar mal de você? Deixa que fale. Querem te desmoralizar? Deixa que desmoralize. Não esquenta a cabeça. Se você está na justiça, porque a justiça ele vai prevalecer. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, amado. Aleluia. Eu quero ser bem mais rápido na mensagem aqui. Vamos lá, versículo 6. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario vive eternamente. Já massageou o coração do homem. Todos os príncipes do reino e prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho. Houve uma mentira aqui. Todos os príncipes do reino, todos não, porque eles não chamaram Daniel. Então já mentiram aqui para o rei. E os governadores tomaram conselhos a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mandada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura, essa escritura e o edito. Entendeu aqui, irmão? Eles usaram o quê? A própria palavra para ir contra Daniel. Porque eles sabiam que Daniel não ia aceitar. Por isso que eles nem chamaram Daniel para participar dessa reunião. E se você perceber, eles foram bem mais além. Ele falou qualquer Deus. Ele não falou o Deus de Israel. Eles já foram no geral mesmo. No geral mesmo. Nem os deuses era para ser adorado, que os babilônios adoravam. Nem os babilônios poderiam adorar os deuses dele. A não ser que tinha que chegar todo mundo, pelo menos em 30 dias, somente ao rei Dario. Claro que o rei Dario gostou dessa ideia. Falaram para ele que todo mundo se reuniu. E quando se trata de todo mundo se reuniu, você entende que foi todo mundo, que faz parte da politicagem, que faz parte de tudo aquilo ali. Então ele entende que todo mundo foi lá, inclusive Daniel, só que Daniel não foi chamado para isso. Aí falou, e vai ser lançado aonde? Na cova dos leões. Irmão, quando o rei Dario assinou e decretou, não tinha mais como revogar. Eles colocaram o decreto dos medos persas. Por que medo persa? Esse decreto dos medos persas
é um decreto que não pode voltar atrás. Se fosse outro decreto qualquer poderia, mas com esse decreto não podia voltar atrás, porque se ele voltasse atrás, ele mostraria a fraqueza dele como rei. Ele mostraria. Então percebe a trama de conspiração que fizeram contra Daniel. Esse daqui é um exemplo para nós, irmãos. É um exemplo para nós, porque não passava para a cabeça de Daniel isso daqui. Não passava. Como não passa pela nossa cabeça se está tendo alguma trama de conspiração contra nós. Satanás, ele trabalha 24 horas por dia. Ele não cansa, ele não dorme, ele é espírito. E ele trabalha para nos destruir, ele trabalha para nos tirar da presença de Deus, ele vai trabalhar para fazer de tudo, e ele sempre procura, sempre procura um defeito, e ele sempre vai procurar um espaço para invadir, para entrar, para destruir. Ele não é bobo, irmãos, ele sempre vai fazer isso. Se eu der uma porta aberta, irmão, ele vai chegar com tudo. E ele está trabalhando com medo, ele está trabalhando com pavor, ele está trabalhando de várias formas para tentar nos destruir, irmãos. Esses homens aqui, para mim, estão tudo cheio de demônios, tudo cheio de demônios. Está uma lei agora, que está para ser aprovada na próxima semana, que já colocaram lá, esses versículos bíblicos você não pode falar, porque se você falar esses versículos bíblicos, a tua rede social vai ser banido. Quer dizer, de pouquinho em pouquinho eles estão nos calando, de pouquinho em pouquinho eles estão nos calando, e eles estão usando o quê? A mesma palavra de Deus, a Bíblia. Inclusive um dos versículos fala de como ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Exatamente. Então de pouquinho em pouquinho eles estão nos calando. Você que gosta de falar de Jesus lá no teu trabalho, aí o patrão depois vai descobrir e vai falar, ou você para, ou eu te mando embora. E aí? Ou você para, ou eu te mando embora. E o que vai acontecer, será? Será da mesma coisa. Ou você se prostra, ou eu te jogo na fornalha. Quem tem o espírito de semente, irmão, pode ser até ameaçado de ser mandado embora. Me manda embora, mas eu não me calo. Amém, irmão? Me manda embora, mas eu não me calo. E outra, a porta que Deus abriu para você, Ele pode fechar e abrir outra. E melhor ainda. Amém? Melhor ainda. Principalmente quando você age desse jeito. Então, de pouquinho em pouquinho, eles estão querendo nos calar. De pouquinho em pouquinho. Aí já vem aquelas ameaças. O pastor que falar tal coisa, a gente vai tirar o alvará e a porta da igreja fecha. Só que tem uma coisa, irmãos. O que eles não entenderam aqui, que eles falam que a igreja fecha. Só que eles erraram que a igreja fecha. A igreja não fecha, irmão. Quem disse que a igreja fecha? A igreja não fecha. Fecha sim o salão, mas a igreja, nós que somos igreja, essa não fecha. Amém, irmão? Não fecha. Para fechar essa igreja aqui vai ter que matar, porque nem cortando a língua, porque qualquer coisa a gente escreve. Não é assim? Essa igreja que não fecha. Você, a igreja, não fecha. Nós que somos igreja, não fecha. Pode fechar a porta, tirar o alvará. Nós não temos alvará nenhum. Nosso alvará aqui como igreja é o Senhor Jesus. Agora eu quero ver o diabo tirar isso. Tira, irmão. E mesmo assim, porque se me prende, irmão, se me prender, já me ameaçaram de ir para cadeia. Eu falei, então me mande para lá, ué. Pronto. Me mande. Eu já cheguei, até em oração minha, falei, Senhor, se tem um irmãozinho que foi preso por causa de uma coisa, bota eu no lugar dele, porque eu já fui preso mesmo, então a gente sabe como é que é. O problema é quando o cara sai pela primeira vez lá, aí ele não sabe o que fazer. Mas pelo menos você vai, irmão, pelo menos os outros falam, você está preso por quê? Qual é o teu artigo? O meu artigo é IDE.
Pregar o evangelho a toda criatura. Esse é meu artigo. Você vai lá e prega até para os presos, irmãos. Amém? Prega até para os presos. E muitas vezes Deus ele pode preparar esse tipo de coisa para você fazer isso. Amém? Mas você tem que ter muita coragem e permanecer firme. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus novamente, porque Ele merece os teus aplausos. Esse é o Deus de Israel. Então veja que eles tramaram contra Daniel. Agora, por quê? Porque com inveja de Daniel, esses homens tramaram uma conspiração com base na sua fidelidade à lei do seu Deus. Então combinaram juntos convencer o rei Dario a baixar um decreto, no qual eles sabiam que Daniel não iria obedecer, porque a desobediência por conta do decreto forçaria o rei a ordenar a pena de morte. A ordenar. Então eles fizeram de tudo, porque eles sabiam que Daniel não iria ficar quieto. Esses homens, esses governantes, que aos poucos estão querendo nos calar, eles sabem que ainda vai ter problema, porque não é nem todos que vai ficar calado, inclusive eu. Alguns vão se calar, alguns vão abaixar a bola, mas eu não vou me calar. Amém, irmão? Não vou me calar. Esses dias eu vi lá um cidadão sendo processado, acho que foi uma mulher, só porque ela brigou com um travesti, porque o travesti queria entrar no banheiro das mulheres. Uma outra foi processada só porque falou assim, que Deus criou o homem e a mulher e fim de papo. Eu fiquei, na primeira vez, 35 dias sem mexer no Facebook, só porque eu escrevi, Deus criou o homem e a mulher, passou disso, vem do maligno. Fui bloqueado automaticamente por 35 dias. Tentando o que? Nos calar. Já tiraram a televisão, né? Não conseguiram. Está funcionando. Para você entender. Por causa do que estão querendo nos calar. A gente não pode nos calar como crente não, amém, irmão? Não pode. Se você tem um encontro com Deus, se você conhece a Deus, se você tem um Espírito excelente, se você tem um Espírito de Deus na tua vida, irmão, não se cale, amém? Não se cale, porque isso tudo que está acontecendo é apenas uma amostra do que está por vir lá na frente. Porque se o rei Nabucodonosor fez um povo inteiro se ajoelhar quando ele botou medo, imagine que vai ser pior ainda quando o anticristo aparecer. Ou você aceita a minha marca, a marca do meu governo, e você me adora como um Deus. Aceitando, você vai comer, você vai ter saúde, você vai ter picanha, você vai ter arroz e feijão, você vai ter o teu bife acebolado, você vai pro shopping, vai ter tudo para você. Ou você aceita, ou então você não vai ter nada. E vou dar um prazo. Se passar desse prazo, não volta atrás. Agora passou do prazo, é morte na certa. É morte na certa. Irmão? Você viu aquele vídeo que eu mandei lá no grupo ontem de noite? Se vocês não é de limpar o celular, porque eu sempre limpo o meu. Se vocês não é de limpar, veja depois o vídeo que está lá que eu mandei ontem de noite. O cara lá, um cara de capeta. Um outro pastor perguntou para mim se ele é vivo. Eu disse, é vivo porque é recente aquilo ali. Aquela cicatriz que ele fez aqui foi agora recente, ele não tinha aquilo ali. Olha como que o cidadão está ficando irreconhecível. Aí Deus chega e fala, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí você olha para o cidadão daquele, dá até dó, irmãos. Como é que a gente vai ver a imagem de Deus no homem daquele? Estão entendendo? Mas sabe o que é aquilo ali? Cauterizou a marca da besta. Está aqui na mente, já cauterizou. Não há Cristo mais que tira aquilo ali dele. Houve recentemente um quase igual a ele, que estava quase transformando igual a ele. Começou bem os processos, só que ele se converteu. Só que ele se converteu,
Mas quando ele está de dentro da igreja, você acha que o irmãozinho não fica olhando de lado? Você acha que o irmãozinho não fica olhando de canto? Porque as pessoas ficam olhando os outros só com os olhos naturais, mas não vê com o espiritual. Compreende, irmãos? Aqui eu estou assim com essa blusa. Mas se eu for em outro altar pregar o evangelho e regaçar a blusa, eles já vão falar: nossa, aquele pastor tem tatuagem, então pode fazer tatuagem, porque o pastor tem tatuagem. Mas ninguém quer saber da história da tatuagem antes de me converter. Porque as pessoas olham para os maus, olham. Eles não acreditam mais nas pessoas, irmãos. Tem gente que não acredita mais em você. Tem gente que não acredita mais em mim. Agora uma coisa é certa: o único que acredita em você é o Senhor Jesus. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, ó, quem acredita em você é Jesus. Fala, quem acredita em você é o Senhor Jesus. Ele é o único que acredita em você, irmão. Ele é o único. Por isso que eles vão levantar conspiração, trama, vão fazer de tudo para colocar medo em você. Você vai lá e encara: eu acredito, eu vou vencer. Eu converso com pessoas, irmão, de repente você não me vem evangelizando na rua, mas eu estou aqui, ó, quase todo dia. Agora a pastora que mudou o dia de folga dela, que agora ela folga na segunda-feira, ela brigou comigo, ela falou: ó, segunda-feira é folga, não é folga de pastor? É, pois agora é minha folga. Então abandona um pouco esse celular e para de conversar, porque todo dia eu estou ali, sabe, evangelizando as pessoas falando: pastor, tem gente que não acredita em mim, tem gente que não acredita na minha mudança, tem gente que é contra eu. Falei: irmã, eu já falei, olha, essa semana toda eu conversei com 4 pessoas assim. Inclusive um que eu cheguei e falei: ó, varão, esse eu falei para ele, falou: ó, varão, se ninguém acredita em você, o único que está acreditando em você aqui sou eu, tá? Porque isso que você passou, eu passei. E também ninguém estava acreditando em mim, nem a minha família. Os primeiros que não vão acreditar em você é a tua família, meu amigo, não é teus amiguinhos, não. Os teus amiguinhos vão pensar da seguinte forma: eu não acredito que ele virou crente, eu não acredito que ele parou com isso, eu não acredito que ele parou com aquilo. Porque ninguém acredita na gente, irmãos. Eu falei: mas eu acredito em você, meu amigo. E nós vamos juntos até o fim. Amém, irmãos? Então, quem acredita em você é o Senhor Jesus. Amém? Então não se preocupe: eu não acredito no fulano, no ciclano. Não, acredite. Você tem que acreditar em você. Um dia a irmã vai cantar aquele louvor lá, irmão: acredita nesse bem maior que morreu para me salvar. Não lembra? Eu vou passar depois. Acho que é o grupo Logos. Novo som. Isso. Acredita. Novo som. Está entendendo, irmão? Nós temos. Irmão, se eu não acreditar em você e você não acreditar em mim, e agora? Nós temos que acreditar nas pessoas. Amém, irmãos? Esse povo aqui não acreditou em Daniel, mas ele tinha alguém que acreditava nele, que era o Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Palmas novamente para Jesus. Oh, meu Deus. Quase indo lá. Vamos lá. Versículo 10. Meu Deus do céu. Esse livro de Daniel é muito bom, irmão. Ó, você que gosta sobre Apocalipse e tudo, leia o Daniel e Apocalipse ao mesmo tempo. Daniel aqui, ele foi um profeta também. Diz assim, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto as janelas abertas da banda de Jerusalém. Olha só, irmão. Olha o que é uma vida de oração. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinasse o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, se iria lançar na cova dos leões? Aí respondeu o rei e disse:
Essa palavra é certa, conforme o rei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Aí, irmão, aí feriu o coração do rei Dario, porque Daniel era um grande amigo dele também. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei. Ou seja, não deu nem liga pelo teu decreto, rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia fazia a sua oração. Meu Deus do céu, como que esses homens que sabiam que Daniel fazia oração 3 vezes por dia? Como? Será que era o colchão dele, o travesseiro dele? Ou ele se transformava em mosquitinho? Irmão, quando o inimigo quer te derrubar, se prepara. Ele fica te observando. Esses caras criaram o decreto porque sabiam que os outros não iam dar tanta liga para os deuses dele fazer suas oferendas e suas rezas. Eles criaram isso daqui porque eles ficaram de olho no Daniel, porque ele sabia que Daniel iria orar 3 vezes. Ele chegou e falou: ele ora 3 vezes. Eu, se eu fosse o rei, tinha falado: mas peraí, mas como que você sabe que ele ora 3 vezes por dia? Porque para ele saber, para mim saber que eu oro 3 vezes por dia, a pessoa tem que estar comigo 24 horas por dia. É ou não é? Mas eles ficaram de olho. O inimigo fica de olho, irmãos. O inimigo sabe quantas vezes você ora. O inimigo sabe se você ora ou não. Ele sabe. Ele fica de olho. O verdadeiro Big Brother não é aquele da Rede Globo, não. O verdadeiro Big Brother é o espiritual de Satanás. Ele fica de olho, só ali, ó, observando. Observando. Aí fica lá, olha, fica olhando, observa. Sabe que você não ora, sabe que você não lê a Bíblia. E aí ele entra em ação, irmãos. Daniel tinha uma vida de oração, e nós temos que ter essa vida de oração também, amém? Temos que ter essa vida de oração. Manter a nossa vida e a comunhão com Deus através da oração, irmãos. Quando Daniel soube desse decreto, irmão, você acha que ele não ficou com medo? Claro que ficou. E agora, Senhor? Querem me calar? Eu estou com medo. Vou me jogar na cova dos leões. Daniel poderia, irmão, ele poderia fazer o seguinte: ele poderia sair pelo palácio, pelos jardins da Babilônia, ir para um cantinho lá e fazer a sua oração. Mas ele não fez isso. Como ele era o governante, então volta e meia ele saía e entrava, saía e entrava. Então ele saía para fazer negócio, ele podia lá, e a galera junto com ele podia muito bem parar ali a sua cavalaria, chegar e falar para o pessoal: ó, é o seguinte, dá um tempo aí que eu vou lá naquele canto lá, vou fazer um xixi. Ele podia fazer isso: ó, vou lá naquele canto fazer um xixi. Aí não vai lá fazer o xixi, ele vai orar. Mas ele não fez isso. Ele continuou orando da mesma forma. Ele não ficou com medo. Aliás, ficou com medo, mas ele encarou o medo. Amém, irmãos? Porque ele sabia que ele ia para a cova dos leões. Mas aí que está a crença no Deus. É aí que está aonde vai a nossa vida com Cristo. É aí que está se eu realmente creio em Deus. É aqui que está, irmãos. Porque Daniel, ele creu em Deus, ele não abriu mão da sua fé e nem de suas orações. É isso que tem que acontecer. Por que tem gente que sai da igreja? Porque abandona a fé, a oração. Você tem que crer, irmãos. Amém? Tem que crer. Se levantarem contra você, for contra você, tramar contra você, vai em oração. Se ajoelha. Não fica falando: Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome. Não, chega e fala: ó Deus, é o seguinte, o negócio está desse jeito, eu não estou aguentando, Senhor, faça alguma coisa por mim. Amém, irmãos?
Deus gosta de pessoas assim ousadas. Diga graças a Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala, ó, seja uma vida de oração. Fala aí, seja uma vida de oração. Tem que orar. Orar, irmãos. Por que muitas mães ficaram com medo de mandar os seus filhos para a escola depois daquele atentado que aconteceu lá em Santa Catarina? De dentro de igrejas. Não só daqui, estou falando de várias. Por quê? Falta de oração, irmãos. Oração. Você não ora pelo teu filho? Quem ora aqui pelos filhos? Aqui? Você que é mãe. Então, se você ora, então deixa, irmão. Crê na oração. Quero mais nome em Deus. É claro. Poxa, se eu estou orando, Senhor, sabe, proteja os meus filhos, salva o meu filho. Aí de repente acontece alguma coisa, meu Deus, eu não vou deixar mais. Irmão, aí a minha oração ficou de lado, porque daí eu não creio na minha oração. Sabe como que eu vou saber se eu creio na oração? Não é na hora que eu estou orando ali. Na hora que eu estou orando, você está orando ali, você fala, eu creio, Senhor. Principalmente quando é coisa de proteção. Você só vai saber que você creu naquela oração quando o negócio for para acontecer. Amém, irmão? Quando o negócio for para acontecer. Meu Deus, o Espírito Santo fala, irmão, você faz o calor que é aqui em cima. Isso é verdade mesmo, irmão. Olha o que o Espírito Santo falou. Para mim saber se eu creio na minha oração, é quando o negócio acontecer justamente daquilo que você falou através da oração. Ah, meu Deus do céu. É muito forte isso. Quando eu oro a Deus, Senhor, eu creio na tua justiça. Eu sei que o Senhor é um homem justo, é um Deus justo. Eu sei que o Senhor está ali. Então eu creio na tua justiça. Amém. Não. Você crê mesmo? Aí eu começo a levantar, na outra semana, começa a levantar calúnias e injustiça contra você. Meu Deus, estão levantando injustiça, eu vou parar, eu vou desistir. Aí chega, ué, até semana passada você falou que crê na minha justiça. Cadê a tua crença agora? Amém, irmão? Não, eu creio. Aí quando eu levanto as injustiças, as calúnias, quando eu levanto as difamações, quando eu levanto contra tudo, meu irmão, aí eu chego e falo, ó Senhor, eu vou te falar, ó, tá doendo, tá me machucando, tá me sangrando, mas eu não abro mão da justiça. Amém, irmão? É a hora que Deus chega e vai lá e resolve a situação. Diga graças a Deus, palmas para Jesus, irmão. Oh, aleluia, Ele resolveu isso aí. Ó, vamos lá, versículo 14, né? Ouvido então o rei sobre esse negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo e até pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então veja que o rei, ele fez de tudo para livrar Daniel, porque o rei Dario gostava do Daniel. Ele era um amigo, eles gostavam, ele gostava muito dele. Então não passou pela cabeça desse rei que Daniel iria para a cova dos leões. De certo ele pensou, qualquer um pode ir, um dos Babilônia aí, que gosta de fazer essas oferendas, que são tão religiosos, mas não passou pela cabeça dele que seria Daniel. Versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e do persas que nenhum edito ordenança, que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Porque não tinha como voltar atrás. Não tinha, irmãos. Infelizmente, não tinha como voltar atrás. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões.
E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando. O rei disse: Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuaste serves, tenha por dito de te livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém, irmãos? Olha só, porque ele crera no seu Deus. O rei Dario ficou sem comer, não conseguiu dormir. Por isso que ele falou: Daniel, eu percebo que ele saiu uma lágrima, olhando assim, puxa vida, Daniel, entenda, eu sou rei, eu selei aquilo ali, eu não sabia que ia acontecer isso com você, eu não consigo voltar atrás, mas ó Daniel, puxa vida, esse Deus que você sirva, meu amigo, que ele te livre, porque ele já tinha o conhecimento de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram amigos de Daniel, então que ele te livre. Aí eu até fico imaginando, né? Chegar lá na cova, o rei Dario chegar e falar: Daniel, e aquela voz soando lá dentro: Daniel, ó rei. Pensa, irmão. Você acha que Daniel não ficou com medo quando jogaram ele na cova dos leões? Jogaram ele dentro daquela cova, a primeira coisa que ele sentiu foi um cheiro de morte, misturado com um cheiro de cadáver, de podridão, uma escuridão danada, e de repente, os rungidos. Aí aparece um daqui, aparece outro de lá, aparece outro leão de cá, e começaram a rodear ele. Olha a revelação do Espírito Santo. Começaram a rodear ele. Quando eu entendo por rodear ele, eu me lembro da palavra, onde a Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, ele anda como leão, nos rodeando, querendo nos devorar. Por que esses leões não devoraram? Aí Deus manda um anjo para tapar a boca dos leões. Irmão, Daniel aqui tinha mais ou menos já uns 60 anos de idade, já estava velho já. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens quando foram lançados na fornalha de fogo. Ele, na cova dos leões, depois de anos, porque ele estava desde jovem na Babilônia, depois de anos, velho, como diz os adolescentes de hoje, os velhos gagá, ainda vai para a cova dos leões depois de velho. Isso é manter a fé, manter a fidelidade o tempo todo, a tua vida toda na fidelidade com Deus, na justiça, vivendo essa fé. E ele foi até o fim. Tremeu a perninha dele, coitado, a perninha de velhinho, já tremeu a perninha dele. Mas ele venceu o medo lá dentro da escuridão. Amém, irmão? Ele venceu o medo dentro da cova dos leões. Diga graças a Deus. Ele venceu. E às vezes você pode ser jogado numa cova dos leões, numa fornalha como esses homens foram, mas você tem que encarar a realidade. Amém, irmão? Palmas para Jesus. Oh, aleluia. Para nós encerrar, versículo 24: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. Meu Deus do céu! Você viu o que aconteceu aqui? Por causa desses caras, da pilantragem, vamos falar pilantragem mesmo, né? Por causa da pilantragem deles, envolveu a família. Deveria ter ido só eles, né? Mas não, foi a família toda. E foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Olha,
não tinha chegado ao fundo da cova dos leões, e se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Puxa vida, irmãos. Nem bem chegou, os leões devorou. Daniel já foi diferente. Jogaram, Daniel caiu, em silêncio, aquele fedorzão, escuridão, tropicando também cabeça de caveira que ficou por ali, ossos, podre, vestes rasgadas, sangue espirrado por tudo quanto é lado também. E os leões foi chegando e só por aqui, ó, tentando dar o bote. Irmão, isso aqui é o Espírito de Deus. Porque esses homens que foi jogado, que a Bíblia fala que nós acabamos de ler aqui, que nem bem chegaram ao fundo da cova, os leões já pularam. Não pularam? Sabe o que isso aqui significa? Que esses homens nunca foram espirituais, eram homens carnais. E esse mesmo leão que ficou rodeando, querendo devorar Daniel, aí eles sentiram um cheiro de carne diferente, sentiram daqueles homens, porque Daniel não tinha cheiro de carne, Daniel tinha o cheiro do Espírito Santo, o perfume de Jesus na vida dele. Amém, irmão? Palmas para Jesus, aleluia. Oh, glória.